Boa noite a você, ouvinte. Seja bem-vindo ao mais novo VerdeCast, um informativo do programa Escola Verde, focado em conteúdos sobre meio ambiente, preservação e desenvolvimento sustentável. Me chamo Pedro Melo, estou hoje ao lado de Matheus Antunes e Augusto Marques para receber nosso convidado especial desta noite. O senhor Juarez, ele que é formado em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental e diretor na empresa Tamabras em Engenharia e Meio Ambiente, que é focada na consultoria e gestão ambiental para vários clientes aqui do Vale do São Francisco. Nós convidamos ele para poder esclarecer um pouco mais sobre as questões que envolvem o licenciamento ambiental. Boa noite, Juarez. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, Matheus e também Augusto. É uma satisfação estar aqui colaborando com esse tema, o licenciamento ambiental, para fazer alguns esclarecimentos aí no decorrer desta noite. Prazer é todo nosso. A gente pensou em te chamar justamente porque você atua, né, nessa área já tem um tempo. Há quanto tempo você está atuando nessa área? Há 7 anos. Conta aí pra gente como foi a trajetória desde da sua formação até você chegar aí como diretor dessa empresa e o que é que você faz no seu dia a dia. Então, como estava falando, eu cursei Ciências Biológicas e iniciei, após a formação, na parte de licenciatura. Trabalhei em níveis médios, escolas de ensino médio e também cursos pré-vestibulares. Em 2013, juntamente com minha esposa, que é engenheira agrícola e ambiental, formada na Univasf também, a gente começou a parte de consultoria ambiental. E aí fundamos, na época com outro nome, era Matos Projetos Ambientais. Depois mudamos o nome da empresa e virou Tamabras Engenharia e Meio Ambiente. E aí estamos até hoje com a parte dessa consultoria para pessoas físicas, jurídicas e das mais diversas atividades aqui no Vale do São Francisco. Muito interessante. E, Juarez, conta aí pra gente como é que funciona a questão do papel dos órgãos públicos na preservação ambiental atualmente no nosso Brasil. Olha, a questão da preservação do meio ambiente, a própria Constituição Federal, ela estabelece lá no seu artigo 220 que é dever do poder público e da coletividade proteger o meio ambiente. Então, o órgão público, assim como todas as pessoas, tem esse papel de preservar, de cuidar do meio ambiente. Então, a gente, no 225, diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, os órgãos públicos e as pessoas precisam fazer com que esse meio ambiente continue não só atendendo às necessidades do presente, mas que as futuras gerações também desfrutem desse equilíbrio ambiental, certo? Então, para isso, criou-se a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, existem diversas leis e instruções normativas que permitem ou que dão ferramentas para que o órgão público trabalhe na preservação do meio ambiente. Ainda nesse assunto, qual a sua opinião assim, em relação à atuação deles? Você acha que questão de preservação ainda são um pouco negligentes, falta fiscalização, falta normas justas? O que é que você acha sobre isso? Na verdade, é um pé manco na administração pública a questão da fiscalização, porque a gente sabe que as pessoas, elas muitas vezes agem por desconhecer a lesão a degradação que está causando o meio ambiente, e aí acabam executando diversas atividades que o degradam. Então, os órgãos públicos ainda estão meio distantes na questão da fiscalização, na questão da orientação, para minimizar essa questão da degradação ambiental. Então, como você falou,
é muito fraca a questão da fiscalização, não só dos órgãos ambientais, mas também de outros órgãos que poderiam colaborar com essa fiscalização. Você diria que a falta tanto da parte do cidadão ser consciente com o meio ambiente e saber preservar o meio em que vive, assim como também das autoridades, né? Aí eu quero te fazer a pergunta de uma análise mais social aí, saber a sua opinião. O senhor acha que esse descaso com o meio ambiente, ele ocorre de cima para baixo, ou seja, das autoridades para nós, ou já começa entre os próprios cidadãos e as autoridades só refletem o dia a dia da população? Eu concordo com as últimas palavras aí. Eu acho que as pessoas, elas começam pelas pessoas a questão da degradação do meio ambiente. Porque, na verdade, quem está exercendo o cargo público lá, o político, eles saem do seio da sociedade. Então, como você falou, eles acabam refletindo as suas crenças, os seus interesses na função pública, entendeu? Então, na minha opinião, as pessoas, elas são responsáveis, na verdade, elas são, como eu posso dizer, os agentes, na verdade, causadores da degradação ambiental, e não o político, como algumas pessoas creem. Muito bom. Até concordo bastante com o seu ponto de vista. Mais adiante, para a gente encerrar um pouco esse tópico aqui, me fala aí, assim, ações do dia a dia que todo mundo faz, mesmo sem perceber, que acabam sendo prejudiciais ao meio ambiente. E o que a gente pode fazer para mudar isso e começar a ter um senso maior de coletividade e das questões ambientais para que a gente possa ter uma preservação maior partindo dos cidadãos? Olha, são diversas as maneiras que a gente pode colaborar com o meio ambiente. Então, a primeira delas é fazer o uso racional dos recursos. Seja, por exemplo, na medida que eu uso o meu veículo, se eu posso ir de bicicleta, ou se eu posso ir a minha viagem a pé, ou se eu posso pegar carona com um colega, ao invés de ir 2 ou 3 vezes ao centro da cidade, organizar o horário e as atividades para fazer uma única viagem. Então, isso a gente está reduzindo tanto a emissão de gases poluentes, como também a retirada de mais matéria-prima do meio ambiente para a confecção de peças de veículo, confecção de pneus, assim, e do próprio combustível, né? Então, reduzir também a questão do uso da energia, do uso da água, evitar desperdícios. Então, são essas as principais formas da gente colaborar com o meio ambiente, fazendo o uso racional dos recursos disponíveis, entendeu? Juarez, boa noite. E agora a gente queria falar especificamente do licenciamento ambiental. O que é que você pode falar para a gente assim a respeito quais empreendimentos estão sujeitos à obrigatoriedade do licenciamento ambiental? Ok, Marques, o licenciamento ambiental é realizado pelo órgão ambiental competente para licenciar a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos que utilizam recursos naturais, que sejam degradadores ou potencialmente poluidores do meio ambiente. Então, esse é o licenciamento ambiental. E quem está sujeito ao licenciamento ambiental? Qualquer atividade ou qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que desempenhe uma atividade que possa causar alguma degradação, ele está sujeito ao licenciamento ambiental, tá certo? Falando aqui do Vale do São Francisco, e especificamente de Petrolina, todas as atividades estão sujeitas ao licenciamento ambiental aqui, com exceção da atividade artesanal em regime de economia familiar. Essa é a única que está sujeita, que não está sujeita ao licenciamento ambiental. Então, as demais
todas são passíveis do licenciamento. Ok? E assim, desses empreendimentos que estão sujeitos à obrigatoriedade, a nossa região ela é muito, muito destacada pela questão da agricultura, né? Você tem alguma coisa de destaque para falar a respeito da situação do licenciamento ambiental para a agricultura de Petrolina? Então, como é a atividade de maior destaque aqui no nosso município, entendo que deve ser dado uma maior ênfase ao licenciamento dessas atividades, tanto no que diz respeito à questão da fiscalização, mas também na orientação no momento da implantação dos empreendimentos. É necessário que haja uma maior orientação no momento dessa instalação para o empreendedor que está chegando, que está investindo na sua terra. Então, eu entendo que deve-se haver como é que se diz, um maior cuidado com essa atividade, não que as outras não degradem, não que as outras não precisem de atenção, mas a agricultura irrigada em Petrolina, como na sua maior parte é uma agricultura convencional, onde faz o uso de agroquímicos, então entendo que deve-se ter um maior cuidado na questão do licenciamento desses empreendimentos. Só para finalizar essa parte, o senhor acha que tem faltado fiscalização ou que não tem sido cumprido o que é determinado no licenciamento ambiental nessa questão da agricultura? Na verdade, é o seguinte, a gente sabe que há uma deficiência, não de Petrolina, mas do Brasil como um todo, dos órgãos ambientais, essa questão de alcançar cada empreendimento, seja ele agrícola ou não. Então, não é um problema de Petrolina, tá certo? Essa questão da fiscalização é um problema de Pernambuco, é um problema do Brasil, mas que tem caminhado, tem avançado nessa questão do licenciamento. Então, eu acho que precisa se avançar mais ainda, tem muita coisa a ser feita, mas a questão do acompanhamento, da fiscalização, tem andado aqui mais do que em outras cidades do semiárido, aqui do Nordeste, mas entendo que tem muito a se fazer ainda. Ô Juarez, só aproveitando o gancho aí do que Augusto falou, é que essa área de agricultura ela interessa muito, principalmente a nós aqui, né? Que temos uma fruticultura irrigada bastante presente, principalmente com uva e manga. E aí eu queria que você tocasse em 2 pontos específicos, que é o seguinte. Primeiro, se as leis atuais elas atendem a demanda ambiental, na sua opinião, ou se elas precisam ser mais rígidas ou até mais leves? E segundo, quais são as penalidades para o agricultor que, no não cumprimento dessas regras e normas, o que é que acontece com ele? Olha, Pedro, eu acho que a questão da legislação, ela tem alguns pontos que deixam a desejar, mas, de maneira geral, ela satisfaz ao objetivo para a qual foi proposta. Porém, a aplicação dessa legislação é que não está ocorrendo, não ocorre como deveria. Então, existem as normas, certo? Elas estão aí para ser cumpridas, mas não há um cumprimento dessas por conta da questão da fiscalização, a questão do pouco efetivo de pessoal dos órgãos ambientais e dos demais órgãos que colaboram com o licenciamento. Mas eu acho que a legislação, se fossem cumpridos os requisitos contidos nela, eu acho que teria um licenciamento um licenciamento ambiental bem mais produtivo, tá certo? No que diz respeito às penalidades aos agentes
aos produtores, ou falando da agricultura, toda pessoa que causar alguma degradação ambiental, algum dano ambiental, existe as penalidades previstas nessa legislação que estávamos falando. Em 2008, criou-se a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, que chama de crime ambiental qualquer dano causado à fauna ou à flora ou aos recursos naturais ou ao patrimônio cultural existente. Então, para cada dano, a cada agente que compõe o meio ambiente, existe uma penalidade, existe uma sanção prevista na Lei de Crimes Ambientais. Tá certo? Falando da agricultura, não é diferente. No momento em que a pessoa exerce uma atividade, faz uma supressão de uma vegetação, por exemplo, sem autorização do órgão ambiental, está praticando o crime, tá certo? Ou seja, está sujeito às sanções previstas. No momento que a pessoa lança um efluente da sua atividade num curso d'água sem o devido tratamento ou sem o padrão estabelecido, está causando um dano ambiental. Então, essas pessoas, esses agentes poderão ser enquadrados, poderão ser fiscalizados ou deverão ser fiscalizados para que seja orientado melhor de como fazer, qual o tratamento mais específico para o seu resíduo, seja ele sólido ou em outro estado, ou a sua poluição atmosférica, entendeu? Sob pena de ser fiscalizado por algum órgão e ser aplicada a sanção prevista na legislação. Seu Juarez, agora seguindo essa linha com relação ao dano ambiental, a gente vive a nossa região do Vale do São Francisco, né? É o sertão nordestino, faz parte do sertão nordestino, que apresenta o bioma da Caatinga. E aqui eu trouxe um dado, o dado é a partir de um estudo do Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Pernambuco. Eles mapearam cerca de 7 milhões de hectares do bioma da Caatinga, e a partir desses 7 milhões de hectares, eles perceberam que menos da metade ainda havia cobertura florestal, o que demonstra um grande dano ao bioma da Caatinga, não é isso? Aí, trazendo para essa realidade da Caatinga, eu queria saber de você como é a sua atuação nessa área, quais são os problemas que você enfrenta, as dificuldades do dia a dia na atuação nessa área de licenciamento ambiental dentro do bioma em que nós nos encontramos. Em relação ao licenciamento aqui no semiárido, no bioma Caatinga, como você citou o dado aí, já existe uma degradação muito grande no bioma Caatinga. Então, muitas das propriedades, em 2012, o novo Código Florestal, ele criou uma obrigação de todos os imóveis, para todos os imóveis rurais, efetuar o CAR, ou seja, o Cadastro Ambiental Rural. Essa lei, ela criou um sistema, o SICAR, Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, onde o proprietário, ele presta lá, ele declara as informações ambientais existentes na sua propriedade, como, por exemplo, quanto tem de cobertura vegetal na sua propriedade, se tem área de preservação, se tem uma lagoa, se já desmatou, quantos hectares foi desmatado. E o mais importante, quanto tem de vegetação para cumprimento da reserva legal. A gente sabe que a reserva legal é uma fração da vegetação, é diferente para cada bioma. Por exemplo, a nossa Caatinga aqui é 20%, na Amazônia legal é 80%, ou seja, o cara que tem um imóvel rural aqui na Caatinga, ele precisa deixar sem desmatar, ele é obrigado, na verdade, deixar sem desmatar 20% da sua propriedade. Ou seja, uma área de 20 hectares, ele precisa deixar 4 hectares como cumprimento da reserva legal,
sem contar com a área de preservação permanente, se houver. Por exemplo, se a sua propriedade for cortada por um rio, no nosso caso aqui nós temos o Rio São Francisco, que muitas propriedades limitam com ele, então precisa dessa área de preservação permanente além da reserva legal. Então, durante o licenciamento dessas atividades aqui, eu me deparei com alguns empreendimentos com vegetação insuficiente para o cumprimento dessa reserva legal. Mas a legislação também trata de maneira diferente essas pessoas que por algum motivo desmataram sem conhecimento, ou que desmataram antes de 2008, e mais ainda, o pequeno proprietário. Então, quem tem abaixo de 4 módulos fiscais, um módulo fiscal aqui em Petrolina são 55 hectares, então quem tem 220 hectares abaixo é considerado pequeno proprietário rural. Então, a lei ela trata também de maneira diferente essas pessoas. Então, essa questão do licenciamento, essa questão da cobertura vegetal, é uma luta, é uma coisa que a gente vem enfrentando no licenciamento. Algumas pessoas não entendem que tem que preservar e a gente diz, não, tem que ter os 20%, tem que deixar a beira do riacho, a margem do riacho sem degradar, ou então se degradou, vamos propor maneira de recuperar, o que é que a gente pode fazer, plantar algumas mudas, entendeu? Então, são essas questões, algumas delas que a gente se depara no licenciamento de atividades aqui. Tem pessoas, como a gente sabe, que não querem nem cumprir a reserva legal, os 20%. Imagine deixar mais que isso, entendeu? Entendo. Mas a maior parte deles sabe da obrigatoriedade e colaboram com isso, felizmente. A nossa ideia desse podcast, que surgiu de tratar do tema de licenciamento ambiental, também parte da ideia de que não é um conhecimento um tanto quanto restrito. Não são muitas pessoas que têm esse conhecimento acerca de que esses empreendimentos eles são sujeitos a uma obrigatoriedade para com o ambiente, né, com relação à preservação e conservação dele. A minha pergunta, ela parte justamente nesse sentido de nós enquanto sociedade. Partindo desse conhecimento, como nós enquanto sociedade podemos atuar no sentido de prevenir, de atuar diante de uma situação em que não esteja sendo cumprido esse licenciamento ambiental, diante de uma situação em que seja claro o dano ambiental causado por algum empreendimento. Olha, imaginemos que fosse você, Matheus, né? Sim. Que fosse começar uma atividade. Então, o Pedro, o Augusto, a gente fosse começar uma atividade. Eu pretendo instalar tal atividade aqui em Petrolina. Então, o primeiro passo para a gente cumprir a legislação e preservar o meio ambiente, entre outras coisas, o que a gente precisa procurar o órgão ambiental competente. A gente sabe que o licenciamento, no Brasil, ele é descentralizado. Ou seja, existe o órgão ambiental federal, que é o IBAMA, existe o órgão ambiental estadual, que no caso aqui de Pernambuco é a CPRH, que é a Agência Estadual Pernambuco de Meio Ambiente, e a nível municipal existem as AMAs, que é as Agências Municipais de Meio Ambiente. Não são todos os municípios que têm competência para licenciar, ou seja, que tem a agência municipal que municipalizou o licenciamento. Então fica um pouco complicado para as pessoas a quem procurar. Eu devo procurar o órgão estadual, eu devo procurar o órgão municipal, às vezes não sabe nem que existe. Mas imaginemos que a pessoa lá vai começar uma atividade, então vai procurar o órgão municipal. A gente vai lá na AMA, a minha atividade é tal. Quem tem a competência de licenciar são vocês, o município licencia essa atividade, porque algumas atividades o município não tem competência para licenciar, aí vai para o Estado. Se o Estado não tiver competência para licenciar, vai para o IBAMA. Só para citar como exemplo, uma atividade que abrange mais de um estado. Imaginemos que eu tenho uma fazenda em que
ela está nos limites de Bahia e Pernambuco. Então, ela está ocupando 2 estados. A competência para o licenciamento desse empreendimento nem é do município e nem é do estado, e sim do IBAMA. Porém, o órgão federal, o IBAMA, ele pode delegar essa competência do licenciamento para um órgão municipal ou para o órgão estadual, tá certo? Então, a primeira coisa é essa. Eu, como empreendedor, vou instalar uma atividade e eu quero saber quem é que vai licenciar essa minha atividade. É o município. Ok. E o que é que eu preciso apresentar como requisito para obter a minha licença ambiental? E aí o órgão vai passar o checklist do que precisa, e aí ele vai apresentar e no final do processo após a vistoria, obtém a sua licença ambiental. Que lá na licença ambiental, ela vai virar com diversos condicionantes a serem cumpridos lá durante a instalação do empreendimento e também durante a operação. Então, os chamados condicionantes da licença ambiental. Ok? Isso a pessoa sendo um empreendedor. No caso, sendo a pessoa comum que está percebendo um dano ambiental e não tem certeza se foi licenciado ou que mesmo se foi licenciado está causando um dano, será se esse dano ele está autorizado? Então a pessoa pode procurar também o órgão ambiental ou ligar para a ouvidoria do município, falando no caso de municípios, e informar o que está ocorrendo, e o órgão ambiental vai registrar lá a sua manifestação e deve providenciar a fiscalização daquela atividade, certo? Então, tanto o empreendedor como a pessoa, quanto o cidadão comum, pode fazer esses questionamentos se as atividades estão licenciadas e se estão ou porque não estão, e pode fazer esse registro junto ao órgão ambiental ou às ouvidorias. Juarez, agora eu queria falar de um tema que está muito em alta no momento, né? Que tá todo mundo falando aí a respeito do que está acontecendo no Pantanal. Tem a questão das queimadas e tal, mas aqui na região da Caatinga a gente também tem desmatamento e destruição do nosso bioma. Aí eu pergunto para você, o que é que a gente pode aprender com o que está acontecendo lá para que isso também não venha acontecer aqui com a nossa Caatinga? Então, Augusto, a gente sabe que o que está acontecendo lá no Pantanal e também aqui está acontecendo também, já aconteceu alguns incêndios. A gente sabe que o uso do fogo, ele deve ser utilizado em último caso. É tanto que o órgão ambiental, ele não autoriza a queima de resíduos vegetais, ou às vezes autoriza com um processo de queima controlada, mas é bem restrito. Então, a gente sabe que nós estamos num período em que as temperaturas estão elevadas e a vegetação está bastante seca. Então, é um combustível muito inflamável. Então, associado à ventania, a pessoa vai fazer um trato, sei lá, queimar uma pastagem ou queimar algum lixo. E aí, com essas condições ambientais, esse fogo ele pode sair do controle e provocar o que está ocorrendo aí, tanto no Pantanal, mas também aqui na Caatinga. Então, uma sugestão é que as pessoas pensem 2 vezes em fazer o uso do fogo, porque nessas condições ambientais que falei, de altas temperaturas, de ventania, de vegetação seca, pode facilmente sair do controle e perder e provocar grandes incêndios. E a gente sabe que os incêndios causam um prejuízo enorme, não só à vegetação, mas também aos animais e
e as condições atmosféricas, a questão da poluição do ar, a gente sabe que a quantidade de gás carbônico numa queima de vegetação é muito grande. Então é um recurso muito perigoso ser usado, a questão do uso do fogo, que infelizmente as pessoas insistem e acontecem o que a gente vê por aí. Na maior parte dos casos, são incêndios provocados, são incêndios que as pessoas perdem a noção, perdem o bom senso e acabam usando, entendeu? Eu gostaria, porque assim, quando a gente fala de proteção ambiental, licenciamento, o tema maior que envolve tudo isso, que vai estar sempre em discussão, é a questão do desenvolvimento sustentável, né? A sociedade realmente ela precisa produzir, vivemos em uma sociedade capitalista que precisa estar sempre produzindo mais coisas, precisa estar sempre em busca de novos produtos, e a população cada vez também vai crescendo mais. Então, sempre entra nessa questão do desenvolvimento sustentável. É possível a gente viver com uma preservação do meio ambiente e também um desenvolvimento tecnológico, científico e abrangente para todas as pessoas do mundo, a sociedade em geral. O que você pensa sobre isso? Quais são suas expectativas para o futuro em relação a isso? O que você enxerga no Brasil, principalmente, fazendo políticas públicas ou não? Quais seriam as alternativas para a gente sair dessa situação em que a gente vive, onde a gente tem muita destruição ambiental em prol do desenvolvimento, mas também com muita destruição? É verdade, Pedro. Então, eu entendo o seguinte, como eu estava falando lá no início, se cada um de nós não reduzir o consumo não reduzir o consumo em geral, não reduzir o uso dos recursos naturais, eu acho muito difícil a gente ter um futuro aí melhor, a aplicação literal do termo desenvolvimento sustentável. É exatamente a gente permitir que as gerações futuras desfrutem dos mesmos recursos que temos hoje. Porque a gente sabe que o consumo da sociedade, ele cresce cada vez mais. E aí eu falo de mim, eu falo de todo mundo, porque são todos nós. Cada um quer ter seu veículo, cada um quer ter vários sapatos, várias bolsas, vários perfumes, vários issos, vários aquilos. Então, tudo isso implica em degradação ambiental. Então, no momento que eu não fecho o chuveiro lá para reduzir o consumo de água, eu estou contribuindo para a degradação. No momento que eu não uso uma roupa que comprei, por exemplo, até o fim, uso uma vez, já joga para lá, vou comprar outra. Ou então, como eu já disse, estou usando meu veículo de forma desordenada, estou provocando degradação. Então, se não houver uma consciência das pessoas, que nunca é tarde para acontecer, isso tem melhorado um pouco, já teve pior, a consciência das pessoas, não o consumo, mas o consumo consciente, quero dizer, está melhorando, mas ainda tem um longo caminho pela frente na questão da educação, a questão do incentivo a reutilizar, a fazer o reuso para minimizar o consumo de recursos naturais. Não havendo essa diminuição do consumo, essa mudança na mentalidade, eu acho difícil um futuro aí melhor na questão que diz respeito à questão ambiental. Você tem toda a razão, a gente tem que aprender muito ainda. Porque, como eu estava falando, a pessoa estão destruindo a floresta amazônica e tal, mas todo mundo quer fazer lá a sua estrutura de madeira, tal, de madeira é mais bonito, certo? Entendo. Mas de onde vem a madeira para o Brasil inteiro, né? Então, de certa forma, a gente, no momento que eu construo uma casa, que poderia fazer uma casa com 50 metros quadrados, eu faço uma com 100 metros quadrados, eu estou colaborando com a destruição da Amazônia, entendeu? Então, é isso que falta, a pessoa se colocar no lugar da degradação, ou seja, que está contribuindo com a degradação. Às vezes a gente pensa que é só o cara que está lá na linha de frente, desmatando, mas não. Existe a colaboração de cada um de nós
de maneira direta, mas em grande parte indiretamente, entendeu? Com certeza. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos ao senhor Juarez por ilustrar para nós sobre o licenciamento ambiental. Alguma consideração final, senhor Juarez? Eu gostaria só de agradecer também, primeiro a Deus, né, que nos dá a saúde e o entendimento para tudo, e agradecer o convite também de Pedro, e aí estendendo a você, Matheus Augusto, ao professor Paulo Ramos, pela oportunidade de a gente passar adiante o dia a dia, as informações que a gente tem, e qualquer coisa estou aqui à disposição, tá certo? Para qualquer esclarecimento ou para alguma ajuda que precisem, entendeu? Pois bem, agradeço também ao Pedro e ao Augusto pela presença e a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E lembrando que você encontra o Projeto Escola Verde nas redes sociais, através do blog, o escolaverde.org, no Facebook, que é facebook.com/pevunivasf, no Instagram, é o @Projeto Escola Verde, no YouTube é só você procurar Projeto Escola Verde, e agora também no Twitter, que é o @PevNovo. Então segue a gente, curte, compartilha, que todo dia tem conteúdo novo sobre meio ambiente e educação ambiental. Esse é o VerdeCast e até a próxima.